mais baixo, ou seja, a quantidade de energia que se produz a partir de uma molécula de glucose numa situação anaeróbia é muito inferior àquela que se produz numa situação aeróbia. Isso quer dizer que os nutrientes vão ser gastos muito mais depressa. Como é que podemos evitar a fadiga? Primeiro, maximizar as reservas. Ou seja, antes de qualquer atleta ir fazer uma prova competitiva e de fazer um treino, ou seja o que for, ele tem que ter o cuidado de que as suas reservas de hidrogênio estejam bem repletas. Estar bem hidratado. É muito importante essa questão. Depois, há que tentar poupar as reservas durante o esforço. Aqui é uma gestão que cada um tem que fazer, de forma a que durante o esforço seja gasto a quantidade de energia suficiente para produzir o trabalho necessário para conseguir chegar ao fim do esforço. Se nós começarmos uma corrida depressa demais, arriscamos-nos a não conseguir chegar ao fim se ela for muito prolongada. Vão ver? Se nós começarmos a fazer uma prova de canoagem, uma coisa qualquer que seja um exercício contínuo, se fizermos depressa demais no início, chegamos a meio, estamos demasiado cansados e depois, quando chegarmos ao fim, não conseguimos chegar de forma nenhuma eficiente. Por isso, assim, temos que fazer a gestão da utilização de energia de uma forma inteligente. Quando se fala de uma forma inteligente, é uma forma que o corpo consiga otimizar essas reservas até ao fim daquilo que se sabe que é a tarefa. Em tarefas prolongadas podemos reabastecer e depende das situações, não é? Podemos arranjar situações em que haja reabastecimento, quer de água, e aqui o que é mais importante é a água, quer de energia. Depois, é muito importante repor logo que possível essas reservas. Ou seja, quando nós acabamos a atividade física, temos que ir logo a seguir, porque nas primeiras horas, na primeira hora, é a altura em que o corpo está mais sedento de todos os nutrientes, está mais sedento das proteínas, dos hidratos de carbono, para voltar a armazenar nos sítios que é preciso. Nessa altura é que é preciso nós comermos aquilo que, de alguma forma, vai ser guardado para a prova seguinte, para o treino seguinte, para a necessidade seguinte em termos musculares. Então, o que é que um atleta deve fazer? Depois disto tudo, não é? Primeiro, comer, na generalidade, mais calorias do que o indivíduo sedentário. Se ele precisa de produzir mais trabalho, ele precisa de gastar mais calorias. Bom, tem que consumi-las também. Mas atenção, tem que equilibrar aquilo que gasta com aquilo que come. Porque se ele comer mais, já vimos o que é que vai acontecer. Vai armazenar na forma de gordura que lhe vai, de alguma forma, dificultar a realização da tarefa. Se ele comer menos, arrisca-se a não conseguir que a massa muscular esteja, no fundo, otimizada e que permita, no fundo, produzir o trabalho de forma eficiente. Depois, devemos aumentar a percentagem de glícidos. Enquanto que, para a população sedentária, normalmente, nós consideramos que a ingestão de glícidos deve ser, no mínimo, 50%, já se está a tender para os 55%, nos atletas deve ser no mínimo 60%, podendo ir até aos 75%. Ou seja, devemos realmente aumentar a quantidade de hidratos de carbono que ingerimos quando praticamos atividade física. Depois, as escolhas devem ser à base de glícidos complexos, ou seja, nada de coisas como açúcares, como refrigerantes, doces e coisas assim do estilo, mas sim aquilo que toda a gente costuma ouvir falar dos atletas, que é comer massas, comer arroz, batatas e essas coisas para, de alguma forma, fornecer a energia necessária. Depois há uma questão que tem a ver com, no fundo, o conforto do atleta. Devem ser alimentos de fácil digestão, devem ser alimentos que rapidamente cheguem aos músculos, porque também estar a comer para que a digestão demore tanto tempo que depois, quando é preciso, ainda não chegou aos músculos, não serve para grande coisa, não é? Temos que também ter aqui atenção a estes aspectos. Este gráfico que está aqui indicado, no fundo, indica-nos o que acontece ao nível da glicémia, da glucose no sangue, com os diferentes tipos de glícidos. Se nós ingerirmos glícidos complexos, temos uma curva parecida com aquela que está lá em cima. Se nós ingerirmos glícidos mais simples, podemos ter uma curva como esta. Agora imaginem que nós vamos fazer um exercício 2 horas depois de comer. Aqui está, quando comemos, 1, 2 horas. Neste caso, lá em cima estamos com a maior quantidade de nutrientes circulantes, o que é bom para o exercício.
aqui já estamos igual antes, comemos e estamos a entrar em hipoglicemia. Ou seja, estamos precisamente ao contrário daquilo que nós precisamos. Estamos a gastar os nutrientes a uma velocidade doida e não estamos a conseguir, no fundo, otimizar depois o rendimento da atividade física. Não se deve ingerir alimentos muito em cima da atividade. Ou seja, podemos provocar alterações da glicemia que, de alguma forma, não são favoráveis. Isso é uma questão. A outra questão é que, assim, se for muito em cima, o que vai acontecer é que os alimentos ficam no estômago, ou no intestino, e não chegaram onde era preciso. Por isso, estar a comer demasiado próximo das provas, demasiado próximo dos treinos, não vai ter vantagem nenhuma. A única coisa que vai provocar, eventualmente, é um desconforto grande, porque temos de estar ali a transportar a comida que está a ser digerida. Depois, para além disso, a digestão é um processo que envolve a mobilização do sangue para o aparelho digestivo. E isso implica que, quando nós começamos a fazer um exercício, se esse exercício for muito intenso, há mobilização do sangue para os músculos que estão em atividade. E, em alguns casos, pode ocorrer, inclusive, até paragens de digestão por causa destas alterações, se elas forem muito bruscas e muito acentuadas. Temos que ter cuidado com isso. Depois, exercícios também muito curtos não vale a pena comer durante. Não é? Porque não chega a tempo do exercício. Se forem exercícios com mais de 90 minutos, aí sim já vale a pena as pessoas ingerirem uma fonte de energia. Uma fonte de energia que vá ajudar, no fundo, os músculos a trabalhar nas fases finais. Quando alguém fala de maratonas, quando alguém fala de jogos de ténis, quando alguém fala de, no fundo, provas muito prolongadas, a ingestão de glícidos durante o exercício tem benefícios. Quando nós acabamos de comer, como eu já disse há bocado, é a melhor altura para reabastecermos as reservas e aqui devemos comer os glícidos, de preferência acompanhados de proteínas. Em relação à proteína, como eu disse há bocado, vamos necessitar de aumentar a massa muscular. E a massa muscular, basicamente, é a proteína. Quer dizer que temos que comer mais proteína. No entanto, não se deve aumentar a percentagem de proteína. O que se deve é aumentar a quantidade de proteína. Porque se o indivíduo come mais calorias, ele automaticamente também vai comer mais proteína. Estão a ver? Não se deve mudar a percentagem em termos de calorias proteicas. Tá? Deve-se manter comendo mais. Um indivíduo sedentário deve comer à volta de 0,9 gramas de proteínas por quilo por dia, enquanto que um atleta pode ir, dependendo das modalidades, aqui também depende se é uma modalidade que exige mais massa muscular ou menos, pode ir à questão de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia. Deve-se equilibrar entre proteína animal e proteína vegetal. Isto porquê? Porque a proteína animal está muito associada à gordura. Quando nós comemos carne, atrás da proteína da carne vai muita gordura. Então, necessariamente, nós vamos estar a fornecer gordura ao corpo, mesmo às vezes sem nos lembrarmos que isso está a acontecer. Quando comemos, por exemplo, grão, feijão, leguminosas, que são, no fundo, a soja, que são as fontes de proteína vegetal mais relevantes, essas proteínas não estão tão associadas à gordura, mas estão mais associadas aos hidratos de carbono, aos glícidos, que é precisamente aquilo que nós queremos. E especialmente são glícidos completos, que é precisamente aquilo que nós queremos. Por isso, devemos tentar, de alguma forma, equilibrar as coisas, o que ajuda a manter as proporções